Bom, voltando aqui nesse próximo vídeo, né? Para encerrar então, meus irmãos e minhas irmãs, essa nossa reflexão em torno desse tema, não é? O cristão ou a cristã no meio religioso e no meio profano, lembremos-nos de Jesus durante um diálogo que ele teve com a mulher samaritana. Vamos mentalizar aquele poço ali na Samaria e Jesus conversando com essa mulher samaritana. E a mulher samaritana faz uma pergunta a Jesus. Ela diz assim: qual o lugar em que se deve adorar a Deus? Se no grande templo de Jerusalém ou na montanha de Samaria? Sabem o que Jesus respondeu, não é? Ele disse assim: acredite-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Não existe um lugar exato, adequado para adorarmos a Deus. Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Portanto, ele pode ser adorado em qualquer lugar que nós estivermos. E a forma de adorarmos a Deus é através das nossas ações no nosso cotidiano, em consonância com os evangelhos, com o ensinamento de Jesus. E Jesus não criou nenhuma religião. Ele não criou o cristianismo, ele não criou o catolicismo, não criou o protestantismo, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, ele não criou nenhuma religião. Jesus o que fez foi revelar um código de conduta para sermos felizes. Então, embora os tempos estejam bem diferentes de 2000 anos atrás, é possível sim sermos um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã nos tempos atuais, sem distorcer ou destruir os ensinamentos de Jesus, sem querer pegar o ensinamento de Jesus e distorcê-lo, adequá-lo à nossa vontade. Nós podemos sim vivenciar os ensinamentos de Jesus. Para isso, Jesus e a doutrina espírita nos deram um caminho a seguir. Vamos lá. Qual é esse roteiro? Primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isto inclui, então, os adversários, aqueles que nós achamos que são nossos inimigos, né? Segundo, bendizendo os que nos maldizem. Terceiro, perdoando 70 vezes 7 vezes. Quarto, tratando as pessoas da forma pela qual gostaríamos de ser tratados. Quinto, renunciando ao orgulho e ao egoísmo. Sabemos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho e o egoísmo são chagas da humanidade. E nós estamos vendo atualmente, nesse período de transição planetária, o quanto o orgulho e o egoísmo têm destruído vidas, não é? Então, nós temos que renunciar ao orgulho e ao egoísmo. Sexto, fazendo bem aos que nos odeiam. Sétimo, orando pelos que nos maltratam e nos perseguem. Oitavo, sendo benevolente, paciente, caridoso, caridosa. Nono, trilhando o caminho da ética, da responsabilidade, do respeito, da moral cristã. Décimo, renunciando aos vícios e inclinações que nos prendem ao mundo material. Nós somos espíritos. Devemos dar a importância do mundo material na exata medida em que ele tem, porque não levaremos nada do mundo material, só levaremos daqui aquilo que praticarmos, de bom ou de ruim, porque está impregnado em nossa consciência. O tribunal que nos cobrará é o tribunal da nossa consciência. Não existe um tribunal onde um Deus lá sentado, de barbas brancas, irá nos cobrar. A nossa consciência é que nos cobrará, quando nos vemos do outro lado da vida.
Por fim, o 11º, exercitando cotidianamente a humildade. Então, só renuncia aos vícios, só trilha o caminho da ética, da responsabilidade, do respeito, só é benevolente, paciente, caridoso, só ora por quem maltrata e nos persegue, que só faz o bem a quem nos odeia, renuncia ao orgulho e ao egoísmo, trata bem a todas as pessoas, perdoa 70 vezes, 7 vezes e por aí vai. Quem exerce a humildade? Nós podemos ver que a humildade é a primeira das bem-aventuranças, é o primeiro degrau para a nossa evolução. Qualquer dia poderemos falar sobre as bem-aventuranças, cada degrau da bem-aventurança que nós galgarmos, estaremos evoluindo. Então, meus queridos, minhas queridas, encerrando aqui, não existe um lugar específico para exercermos a nossa religiosidade. O templo, a casa espírita, o terreiro, a igreja, seja onde estivermos, é um local, mas ali são poucas horas. É no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós devemos exercitar a nossa religiosidade, com esse roteiro que eu acabei de ler, dado por Jesus, exemplificado, né? Ele só não deu, não falou, ele exemplificou todo o roteiro que ele nos deu para seguirmos. Que ele resumiu muito bem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Na verdade, ele resumiu assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Ele refez um pouquinho o que está no Antigo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, como ele, Jesus, nos amou. Ele deu a vida por nós. Um espírito puro que veio até nós para nos ensinar o roteiro. E por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não significa que nós temos que idolatrar Jesus. Significa que nós temos que seguir o roteiro. O ir por ele é seguir o roteiro que ele nos trouxe. Ele era uma carta viva do Evangelho. E nós temos que nos tornarmos em cartas vivas do Evangelho também. O Evangelho é muito lindo da gente falar, né? Da gente refletir. Mas o importante de tudo isso é a gente vivenciar, seja no meio religioso ou no meio profano. Aonde estivermos, todo lugar é lugar de sermos cristãos com Cristo. Paz e luz a todos vocês. Este é o nosso último encontro do ano. Eu rogo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, que abençoe todos vocês e suas famílias, que possam ter um restinho de ano de muita harmonia, muita sabedoria, não é? E que 2022 seja um ano também que possamos nos reencontrar, se Deus assim o permitir, e juntos continuarmos a refletir, a aprender e a nos modificar para melhor. Paz e luz, e até uma próxima. Fiquem com Deus.